E agora sim, neste período antes da ordem do dia, quem deseja participar pode inscrever-se. Não, só depois. Do quê? Só depois. Do quê? A IATA. A IATA será um dos primeiros atos da ordem de trabalhos. Há aqui uma inscrição, aqui É regimental também. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, inscrições para o período antes da ordem do dia. Faça o favor. Estou-me sentindo agora nisto. Eu tenho aqui, pronto. Tenho a palavra, faz favor. Eu dou... Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta, Excelentíssimos Srs. Membros da Assembleia Municipal, meus senhores e minhas senhoras. Sendo a água elemento identitário do Concelho de Chaves, pressuposto base para o chamamento de diversos povos que por aqui passaram, gostaria de me referir às fontes e fontanários da cidade que, apesar de Chaves ser considerada terra da água, como o seu próprio nome latino indica, não abundam de forma logística pela cidade. Os fontanários existentes, salvaguardando à parte os repuxos da zona das Caldas, que a falta de civilidade de alguns cidadãos tem vindo a estragar, podem-se contar pelos dedos da mão. Além dos antigos, históricos e com monumentalidade, também os modernos, e aqui incluo os repuxos mencionados, carecem de algum investimento na sua conservação e recuperação para que continuem a cumprir a sua função, saciar a sede aos habitantes e visitantes de Chaves. Pois, além do simbolismo vital das fontes com água, este património edificado faz jus ao nome da cidade de Chaves, merecendo empenhamento na sua manutenção. Continuando ainda na senda da água e considerando-se a Feira dos Sabores de Chaves uma boa prática na promoção do mundo rural, com base nos produtos típicos da região, por que não se apostar também numa iniciativa inovadora em que o tema central fosse a água, elemento este que nos caracteriza tendo em conta todas as potencialidades transversais de um recurso das terras de Aquaflábia, tanto medicinais como estéticas, agrícolas e mesmo gastronómicas, entre outras. A título de exemplo, refiro a água de Vidago, considerada uma água com características raras e únicas, referida como um produto gourmet, sendo que alguns dos chefes destacados da alta cozinha a aconselham para acompanhar alguns pratos da melhor gastronomia, inclusivamente da local. Motivos não faltam para se associar à água, recurso natural essencial à vida e estratégico no desenvolvimento dos povos, a iniciativas que contribuam para um maior dinamismo socioeconómico que bem falta nos faz. Além do mais, numa altura que tanto se fala em cooperação, o elemento água é comum à nossa eurocidade. Partilhamos, além do conceito de água mineral e terapêuticas, um rio que nos separa e também nos une e que, na verdadeira acerção da palavra, é nosso, o que implica uma responsabilidade cívica e um diálogo comum, além da regulamentação internacional que lhe está subjacente. A água é também uma característica definidora de todos os concelhos da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. Por que não uma parceria estratégica, intermunicipal e transfronteiriça que desenvolva a ideia de cluster turístico associado à água? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, seguidamente, dava a palavra ao deputado Anselmo. Senhor Presidente desta Assembleia Municipal em exercício, Senhora Secretária, Senhor Secretário, Senhor Presidente da Câmara, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Senhores Deputados eleitos, Senhores Presidentes de Junta, público em geral. Senhor Presidente da Câmara, subi a esta tribuna para fazer um ou dois reparos, aliás, chamar-lhes alertas.
Todos sabemos que o nosso concelho, a nossa cidade, aposta muito no bem receber, aposta muito na hospitalidade, aposta muito no turismo. Mas temos de ser cuidadosos a todos os níveis. Este fim de semana tive familiares próximos que após o almoço decidiram ir à nossa referência em termos turísticos, que são as termas, e decidiram ir à buveta exterior. Compraram copinhos e chegaram lá e encontraram a buvete fechada. Quando me puseram a questão, eu disse, opá, é natural, andam a fazer perfurações e provavelmente a água não terá qualidade. Entretanto, perguntei-lhes, provavelmente a Câmara ou a empresa que gere estes equipamentos colocou uma placa explicativa das razões pelas quais esse serviço não estava a ser prestado. E disseram-me que não. Eu disse, acho estranho, quando empreiteiros de vias, de obras públicas, têm esse cuidado, que uma Câmara, que é sensível exatamente ao bem receber e à atividade turística, não tenha esse cuidado. Espero que passem a ter mais cuidados e que de futuro expliquem a quem nos visita as razões pelas quais determinados serviços não são prestados. Um outro alerta que eu gostaria de lhes fazer tem que ver com 3 situações de estacionamento na cidade de Chaves que eu considero muito pouco claras e que eu gostaria também ou de uma explicação da Câmara ou que fossem corrigidas para que deixasse de haver dúvida. Primeiro caso, estacionamento em frente à Telecom que é pago. Mas tem ali uma situação que é geradora de dúvidas, porque, entretanto, a zona de estacionamento pago é interrompida por estacionamento proibido, por uma zebra, e depois há 4 lugares, sendo um deles destinado aos deficientes, que teoricamente não deve ser pago, porque depois não há nenhuma placa a dizer que é pago. Se há interrupção e querem que aqueles 3 lugares ou 4 de estacionamento sejam pagos, deveria estar lá uma placa indicadora de que também são pagos. Eu acho que situações de dúvida que não se devem manter na nossa cidade. Segunda situação de estacionamento. Aquela em frente ao Café Sport. Tem zebra, é proibido estacionar, eu penso que é proibido estacionar em qualquer situação, só é permitido para cargas e descargas, mas depois há uma outra situação caricata, que é dos lados das zebras, que não tem sinalização nenhuma, e há pessoas que entram com as viaturas, inclusive fazem a ferradura. E quando se põe a questão, dizem, não, aqui não há nada que diga que é trânsito proibido. Pessoalmente, eu penso que a configuração da praça deveria ser dissuasora de trânsito na zona. Mas a verdade é que não está sinalizado, que é proibido. Acho que deve ser corrigida também essa situação. Terceira situação, Sr. Presidente. Parque da Lapa. Até posso estar errado, mas face à sinalização que está lá, eu sempre deduzi que o acesso ao Parque da Lapa seria feito ou a partir da Rua Santo António, ou a partir do bairro Aliança, ou seja, junto ao antigo Magistério. E as saídas far-se-iam pela zona junto à
à escola Ferrão Magalhães e pelas traseiras da capela. Mas a verdade é que também se cria ali uma situação duvidosa. Embora tenha uma seta obrigatória de saída, não tem nada impeditivo de entrada. O que me dá a impressão, conforme aquilo está configurado, é só de saída e não de entrada. Mas a verdade é que, ao não ter um sentido de proibição de entrada, pode ser interpretado como não proibido de entrada. E essas situações podem ser geradores de acidentes. É só isto que eu vos deixo de alerta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao deputado Manuel Cunha, por favor. Sr. Presidente da Mesa, minhas senhoras e meus senhores, eu vou guardar a intervenção, a parte referente à saúde, para o 25º ponto. São opções que a Assembleia, ou a mesa da Assembleia, decidiu, não sei ainda se foi a mesa anterior ou se é a atual, mas são opções. O que eu gostava de falar, em curtas palavras, era o seguinte. Eu aqui tenho ido ao café, ao restaurante, às compras, à farmácia, e tenho perguntado sistematicamente a todos os senhores que estão nos cafés, no restaurante, a retoma, não é? E não encontrei um único que não me dissesse que estava a melhorar. A maior parte diz que ainda está a piorar. Há um ou outro que diz que está estagnado. O PSD encontrou uma formulação que é mais ou menos assim: os portugueses estão igual ou pior, mas o país está melhor. É estranho, que eu pensei que o país eram os portugueses, mas o PSD descobriu que não. Há uma entidade que não reflete as pessoas. Eu recordo que nós também já tivemos as contas públicas num passado de má memória muito controladas, à custa de uma miséria e de um atraso de má memória. Eu não queria fazer comparações que são desadequadas, mas queria lembrar que é difícil utilizar a expressão "o país está melhor" desligada da realidade dos cidadãos. Por outro lado, os dados oficiais, pelo menos até dezembro, incluindo o mês de dezembro, mostram que o desemprego nas regiões do interior continua acima da média nacional e não dá nenhum sinal de modificação, apesar da onda de imigração que naturalmente deveria fazer diminuir as taxas de desemprego. Continua a ouvir-se muito pouco uma posição conjunta dos autarcas do interior, e o PSD tem sérias responsabilidades nisso, porque é força maioritária no Alto Tâmega. E nós temos que perceber que o esvaziamento que se dá de serviços públicos, por exemplo, o que já se deu e o que se está a dar nos concelhos limítrofes ou de Chaves, refletem-se na vida, na qualidade de vida, no comércio, no movimento da cidade. Era bom não esquecer isso. Segundo, eu não ficava de bem com a minha consciência se não viesse dizer que eu, como cidadão, não me revejo em nada da forma e da imagem que foi projetada de Chaves a quando da Feira dos Saberes e dos Sabores. E estou a dizer isto por uma razão. Eu compreendo mal o caminho que se usou de usar uma televisão que viesse promover, compreendo, mas aceito. Compreendo muito mal que quem se escolheu para fazer de apresentadora da cidade. Houve várias pessoas que vivem cá, que são de cá, que vivem fora, pessoas de fora, pessoas ligadas ao PSD, pessoas ligadas ao Partido Socialista, que desligaram a televisão por vergonha. Agora, as opções tomam-se. Parece-me depois infeliz a frase do Sr. Presidente da Câmara, dizendo que via com, não sei agora textualmente o que está escrito na Voz de Chaves, que via com agrado a imagem que tinha ficado da cidade. Eu queria dizer, e aqui nem queria tanto envolver a CDU nisso, é que eu pessoalmente vejo com desagrado total. Não me revejo,
Não acho que o caminho de uma cidade que quer promover as termas romanas, que quer ter uma fundação Nádia Afonso, com o projeto que parece existir e com o investimento público que essa fundação representa, depois se compactue com uma imagem que é a imagem de há 100 anos do interior do país. Eu não tenho nada a ver com aquilo, eu acho que não ajuda Chaves, e se pensamos que é nesse caminho que traçamos o desenvolvimento da cidade e do concelho, acho que estamos enganados e acho que eu ficava de mal com a minha consciência se não viesse aqui afirmar isso às pessoas. Não pode haver ao mesmo tempo uma aposta num determinado campo e depois queremos ir atrás de imitações tarde, de imitações de concelhos que têm expectativas distintas das nossas, que têm trajetos distintos dos nossos. Eu estou a falar de Boticas, de Montalegre, de Vinhais, que têm espaços consolidados diferentes. Senhor Deputado, o seu tempo está esgotado. E nesse sentido é que eu vim a expressar o meu desânimo e o meu desalento pelo caminho e a minha apreensão por, apesar desse caminho, o Sr. Presidente da Câmara se congratular com a imagem transmitida da cidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Deputado Nuno Bastos, por favor. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a excelentíssima mesa, o Sr. Presidente em exercício, o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, a Sra. Vereadora, os Srs. Membros da Assembleia Municipal eleitos, os Srs. Presidentes de Junta, a Sra. Presidente de Junta, as Sras. Presidentes de Junta, peço desculpa e corrijo já esse lapso, as Sras. Presidentes de Junta, eventualmente a comunicação social aqui presente e o excelentíssimo público que também aqui se faz representar. A minha intervenção hoje vai ser, sobretudo, uma intervenção que tente provocar um bocadinho a reflexão. E eu queria que nós, enquanto coletivo, enquanto Assembleia, enquanto representantes da população, enquanto representantes dos nossos cidadãos, refletíssemos um bocadinho sobre o papel, neste caso, das instituições públicas, mas também necessariamente das instituições de solidariedade social, mas também dos empresários e dos comerciantes. Mas a nós cabe-nos, porque aí nós temos uma palavra importante a dizer, era importante perceber qual é o papel nos dias de hoje, neste contexto de crise económica e financeira, qual é o papel das autarquias. Primeiro, qual é o papel das autarquias? E necessariamente as autarquias, estamos a falar sobretudo daquelas que têm dimensão financeira, económica e técnica e que têm capacidade de fazer, que são necessariamente os municípios. As autarquias têm igual dignidade, as freguesias, mas todos bem sabem, os seus presidentes juntos sabem que a vontade existe, mas os meios e as competências são insuficientes, manifestamente insuficientes. E, portanto, a questão que eu coloco, e é um desafio de reflexão, nós hoje somos confrontados, e sobretudo as autarquias dos municípios, são confrontadas com, sobretudo as autarquias do interior, com questões muitíssimo relevantes, que são desertificação. Nós temos um território que está a ficar desertificado, nós temos um concelho que, na última década, perdeu população, isto deve ser muito preocupante. Temos um concelho com uma baixa taxa de natalidade, isto é muitíssimo preocupante. E temos, sobretudo, o quê? Uma grande percentagem da nossa população, sobretudo a população mais jovem, sobretudo a população que está à idade de casar e ter filhos. E porquê? Porque um território, uma região que permite que os seus jovens a abandonem, certamente que está condenada à sua morte. E, portanto, a reflexão que eu deixo aqui era importante que a autarquia que implementasse políticas, sobretudo políticas de incremento da natalidade, que pensasse seriamente, que não pensasse naquelas políticas de natalidade de dar 500 euros ou 100 ou 1000 euros por causa de uma criancinha que nasce. Não. Verdadeiras políticas integradas de apoio à natalidade. Segundo, que pensasse efetivamente em políticas de coesão territorial e social, ou seja, que efetivamente olhasse para o território como um todo e que percebesse que há a cidade e que há as aldeias e que é importante que as aldeias continuem a existir e que é importante que as aldeias não se desagreguem e não acabem. E para isso o que é que tem que fazer? Tem que, sobretudo, ter políticas e projetos dirigidos também às aldeias, também à população que está nas aldeias e que está na cidade. E, portanto, tem que criar condições de atratividade.
só criando condições de atratividade, só criando condições de fixação da sua população no seu concelho, nas suas freguesias, nas suas aldeias, efetivamente Chaves será pujante, efetivamente Chaves terá um papel que nós todos ambicionamos de destaque naquilo que é a sub-região do Alto Tâmega. E, portanto, nós não podemos dizer que queremos ser líderes, nós temos que ser líderes. Nós temos que mostrar que somos líderes. E, portanto, para isso temos que definir efetivamente políticas de coesão territorial e social e precisamos de outra coisa sobretudo. Precisamos ter uma voz comum e precisamos, sobretudo, neste momento de grande dificuldade, precisamos, não é de desqualificar os territórios, não é de desqualificar os serviços. Nós precisamos é de os qualificar. É neste momento de grande dificuldade que as entidades públicas têm que fazer mais. É mais necessário fazer agora coisas do que era há 10 ou 15 anos. Porquê? Porque é neste momento em que o setor privado, em que os nossos comerciantes, e eu penso que toda a gente tem essa noção, quem anda pela cidade percebe que a cidade está triste, que está apagada, que está moribunda, que se vêem comércios e lojas a fechar. E eu acho que isto nos deve fazer refletir. Ou seja, eu acho que as campainhas já soaram todas e só não as vê quem não as quer, só não as ouve quem não as quer ouvir. E, portanto, o que penso é que, efetivamente, nós temos que olhar para esta realidade e perceber em conjunto, porque com certeza que ninguém terá a varinha mágica, a varinha de condão, mas eu penso que em conjunto, todos os que aqui estamos, mas também todos os que estão lá fora, temos que discutir que futuro queremos para o nosso concelho, que futuro queremos para a nossa cidade. E, naturalmente, quem deverá, de alguma forma, potenciar esse debate, mas também contribuir com propostas decisivas, tem necessariamente que ser a autarquia, que tem que ser a entidade congregadora dessa nossa decisão coletiva. E por isso o que eu pedi era que a Câmara de Chaves fosse intransigente na questão da justiça, ou seja, que não abandonasse, que não esquecesse, porque a questão da justiça é muitíssimo relevante, é mais relevante do que se pensa. Ou seja, nós tendemos a olhar para a questão da justiça numa perspectiva corporativa, não é verdade. A justiça é essencial para a resolução dos conflitos sociais, para a resolução dos conflitos familiares, para a resolução das questões económicas e empresariais. A justiça é fundamental e nós não podemos permitir que pessoas, e sobretudo as pessoas mais pobres, com menos capacidades, tenham que se deslocar para diligências, sobretudo para audiências, para tribunais que ficam a 60, 70, 80 ou mais quilómetros do seu local de residência. E, portanto, temos que decididamente olhar para a justiça e não abandonar e não dar de barato esta solução, porque a mim, perdoa-me, esta solução da reorganização dos tribunais não traz nada de bom, não contribui para uma justiça mais célere e não contribui para para maior eficiência da justiça. Olhemos para a saúde. E nós teremos a oportunidade de falar, não sei se teremos, porque é o ponto 25º, não é? Eu não sei quem tomou a decisão penso que não sei, terá sido esta mesa ou outra, mas colocar a saúde no último lugar, eu acho que diz isto tudo. Diz muito acerca da importância, pelo menos simbólica, diga-se, que nós olhamos para a saúde. E eu acho que a questão da saúde mereceria um lugar de destaque, o primeiro lugar logo da ordem de trabalhos, mas se não fosse o primeiro, eu acho que seria fundamental que esta Assembleia, os membros desta Assembleia pudessem discutir a saúde numa reunião extraordinária. Nem que para isso os membros que aqui estão presentes tenham de prescindir da sua senha. Se a questão é financeira, se a questão são os 7 mil euros, ou 6 mil euros, ou 8 mil euros que custa fazer uma Assembleia Municipal, eu estou disponível para prescindir, como estarão, penso que os membros do meu grupo municipal, disponíveis para prescindir dessa senha de presença. Mas discuta-se a sério a questão da saúde. E discuta-se a saúde de uma forma integrada, que não é numa lógica corporativa, não é uma lógica do modelo organizativo. Discutamos a saúde nos seus pilares, no primário, no secundário, no diferenciado, na emergência. Discutamos a saúde, sobretudo numa lógica que é aquilo que é melhor para os cidadãos. Discutamos a saúde no sentido de que o que nós pretendemos é que os nossos concidadãos possam ficar, primeiro, seguros quanto às respostas de saúde. Segundo, saúde em termos de equidade, ou seja, saúde para todos. Terceiro, saúde acessível a todos, ou seja, garantir que todas as pessoas têm, e o seu problema de saúde tem resolução e são devidamente encaminhadas em tempo útil. Falamos da justiça, falamos da saúde, mas também podíamos falar da questão mais empresarial, mais económica. E é importante que rapidamente a Câmara encontre uma solução, com a ajuda de todos, para o investimento brutal público que foi feito num parque empresarial, no mercado abastecedor e naquelas infraestruturas que ali existem. Não permitam que aquilo se degrade, se abandone e que seja tomada pelas silvas e pelos animais bravios. Não permitam que isso aconteça.
E, portanto, também, outro dos setores importantes é, olhemos para o turismo, não só na palavra, não só no discurso político, mas sim no investimento fundamental da parte da entidade pública. E por fim, requalifiquemos aquilo que são as nossas vias municipais. Por último, queria só pedir também ao Sr. Presidente que informaste esta Assembleia acerca do ponto de situação em que se encontra o processo o processo relativamente ao sistema das águas em baixo, ou seja, em que ponto se encontra, porque nós sabemos que tem havido aí muita negociação e muita reunião e muita discussão, que propostas têm sido discutidas, têm sido colocadas pelo Governo acerca desta matéria, qual tem sido o posicionamento dos autarcas desta região de Trás-os-Montes, mas também dos autarcas do Alto Tâmega acerca desta matéria, e quais são neste momento as várias hipóteses alternativas que existem e aquela que a Câmara de Chaves está mais inclinada para tomar, bem como quanto aos argumentos que estribam essa solução. Porque eu penso que há um sinal aí que nos deve fazer olhar para o futuro. É que se houve um engano no que diz respeito ao sistema de gestão e tratamento dos lixos, pode haver exatamente o mesmo no que diz respeito às águas. Ou seja, é um ato preparatório para a venda aos privados. Não permitamos que a água seja um negócio. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Esgotou o tempo. Não há 6:15. Então tem 15. Então já utilizou 6:15 o deputado Anselmo. Esgotou o tempo. Quanto tempo tem?